Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações históricas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster. Este é o do 136º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, eu mesmo, que sou eu de novo. E neste episódio 236, eu e três queridas figuraças vamos falar a respeito de figuras históricas na cultura pop. Uma pauta do Paranerdia de 14 anos atrás que tinha ficado perdida no meu Google Drive. Muito obrigado. Vulgo pauta fria. É pauta congelada, caralho. Pauta que eu tive que quebrar blocos e blocos de gelo para poder trazê-la de volta ao mundo de Deus. Tá. E para travar comigo nesse mundo dos vivos, eu trouxe ninguém menos do que minha querida Pincamina Pai do Coração, Madame Dona Lúcia Leite, Joninha Tech, mulher de mil nomes, a famosa também. Fala, bebê. Olá a todos. O Nerdmaster me apresentou como uma figura, mas eu quero deixar claro que eu sou uma figura simples, não histórica. Tá bom. E também, para conversar com a gente, a mais fofinha das criaturas lindinhas que a gente tem aqui nessa porra dessa equipe, que é o nosso bebezinho do coração, Dona Sansara. Para, Serafina. Oi, gente, olha eu aqui de novo. Estamos aqui para falar de realezas, muito importantes e que sofreram mudanças para estar aí firmes e fortes na cultura atualmente. E para terminar este quarteto de historiadores que de nada entendem de história, vamos falar aqui com o mais vermelho dos comunistas da minha equipe, que é o seu Chico do Couto. Fala, Vladimir. Alô, você que se liga no Ócio-Cast. Alô, você que se liga no Paranerdia, aqui é Chikovski falando na pele de seu Vladimir, o homem que mata a realeza e resolve o problema da classe trabalhadora. Foda. Certo? Então, voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. Recados. Então vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles e o mais importante: sim, nessa gravação o meu áudio está horroroso. Felizmente precisei trocar de computador porque meu computador morreu, simples assim. E aí, o computador novo, eu ainda estava me habituando com as configurações dele. Vocês podem notar no áudio desse recado que meu áudio agora tá limpo, tá melhor, né? Porque a voz também não ajuda, né, Nerdmaster? Então, gente, desculpa, mas vai ser só nesse Paranerdia que vai ter essa catástrofe que aconteceu com a minha voz, tá? Não tenho nada errado comigo, a não ser a burrice de não saber utilizar o computador direito novo e por aí vai, ok? Então, beleza. Então, o feed do Paranerdia continua sendo aquele https://archive.org/download/feed paranerdia/feed.xml. E-mail do Paranerdia é o famoso paranerdia, @paranerdia.com.br. Twitter do Paranerdia, você vai em twitter.com/paranerdia. No Blue Sky você procura por @paranerdia.com.br. Facebook temos o facebook.com/paranerdia. No LinkedIn você vai em linkedin.com/in/paranerdia. E no DeviantArt você pode procurar também por paranerdia.deviantart.com.
Temos também o canal no YouTube do Paranerd, é youtube.com/Paranerd. Se você quiser ouvir o Paranerd sem ser por feed SRR, ou RSS, para falar a verdade, você pode procurar a gente no Amazon Music. O Paranerd já está completinho e sem problema nenhum lá no Amazon Music, diferente do filho de uma égua do Spotify que continua cortando meus episódios, mesmo eu pedindo com carinho, mandando carta de amor, ameaça de morte, não adianta. O Spotify não gosta do Paranerd. Se você quiser bater um papo mais legal com a gente, temos o nosso Telegram, que é o Hub Multicultural do Paranerd, cujo endereço é o t.me/Paranerd. Caso você queira nos ajudar financeiramente falando, temos os métodos de mecenato do Paranerd, o endereço são o picpay.me/Paranerd, apoia.se/Paranerd, ou uma chave Pix muito marota, que é nada mais que o nosso e-mail, paranerd@paranerd.com.br. Aceitamos qualquer valor, desde que venha do coração. Muito bem, então, gente, um abraço, muito obrigado. Aceitem minhas desculpas pela porcaria da minha voz e vamos ao episódio. Estamos de volta! Então tá, essa pauta começou primeiramente sendo falar de coisas da cultura pop que contém personagens históricos, ou seja, filmes, séries, desenhos, em que vira e mexe uma figura histórica das caras. Só que aí eu trouxe essa pauta revivida, vamos assim dizer, para a equipe, e a galera da equipe veio com uma conotação mais divertida. É escolher um personagem famoso da história real e que apareça muitas vezes em conteúdos da cultura pop. Então agora é desse jeito que a pauta cá está. E a culpa da pauta ser assim é de duas pessoas. Madame Dona Ana Lúcia Letier e o senhor Vladimir Chico do Couto. Tá? E como diria o famoso Homer, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Mas você tá coberto de razão. Essa culpa eu carrego, porra, com orgulho. Até eu tomo a culpa pra mim um pouco. É. Mas aí, olha só para ter um pouquinho do gosto de como é que era a pauta antiga, eu trouxe aqui uma série de séries e filmes e desenhos que tinham essa premissa de trazer personagens históricos volta e meia na brincadeira da série. Mas a Nana que está aqui para não me deixar mentir sozinho, como mais avançados em idade da conversa, você deve se lembrar que aparecia muito personagem histórico na série A Feiticeira. Pois é, né? Ora, invocado por uma Endora querendo tocar o terror, ora invocados por uma tia Clara acidentada. Porra, a tia Clara fazia cada merda, maluco! Cara, eu adorava a mãe da feiticeira, cara. Como é que era? Eudora. Nossa, eu adorava, porque ela era o fruto do tempo dela, né? Aquela coisa mais desprovida, né? Mais tranquilona da década de 60. Aí vai a filha e quer o mal do jovem é querer ir contra os pais, né? Quando não tem essa comunicação, né, do pai com o filho e tal, o filho quer sempre ser contrário ao pai. Então, ela era demais, cara. Ela era demais. E a filha, aquela coisa quadradona, quer ser recatada do lar, que dava um ódio do caralho. Entendeu? Ai, nossa. Cara, esse dia eu tava revendo o filme. Marido, né, que era o James, cara. É muito engraçado porque
Porque o marido, ele é humano, enquanto que a mulher é bruxa. Esse era o mote da brincadeira. Uma bruxa que casou com um humano, quis viver uma vida humana, mas os parentes bruxos dela vinham voltando, visitando e fazendo merda, e de vez em quando trazendo o personagem histórico para brincar no rolê. A definição que o James uma vez mandou da Eudora é fantástico. Eudora, você é a antítese, é o supra-sumo da frase minha sogra é uma bruxa. Ela merecia o título, pelo menos, né? Né? Mas ele era tão detestável, nossa. Não é, cara. Porra, a Eudora fez a gente dar razão à sogra. Porra, e a gente, pô, na qualidade suburbano fluminense, ouvinte de Cro, a gente dá razão pra sogra, é um peso muito grande na obra, vamos combinar. Nada, aproveita que a senhora fez uma nota, puxa aí uma outra série famosa por ter personagens históricos. E quase tão antiga quanto a Feiticeira, acho que até mais, que começou em preto e branco, não? Sim. Me corrija se eu estiver errado. Temos uma série chamada Túnel do Tempo. Essa foi fundo no baú agora. A série de viagem no tempo da história da televisão. E como a premissa da série tem 2 cientistas que estão perdidos aí, caíram dentro do túnel e estão vagando pelo tempo, mas não pelo espaço, porque eles continuam só na planeta Terra, o que não podia faltar era alguma passagem, algum episódio onde aparecia algum personagem histórico. Teve Napoleão, teve João Sem Terra, teve Robin Hood, teve uma passagem pela Índia para encontrar aquele escritor, o Kipling, ainda novinho. E a primeira mesmo parada da dupla, dos 2 cientistas, foi uma passadinha pelo Titanic. Né? Tá ali todo mundo virou personagem histórico, né? Menos o Jack, que a gente sabe que não estava de verdade no bar. Uma coisa que eu acho interessantíssima no Túnel do Tempo, como eu falei, é a primeira série de televisão contando a história de uma viagem no tempo. Mas logo em seguida ela foi adaptada e readaptada e modificada e plagiada e copiada e safadeada com coisas como, por exemplo, quem é que lembra aí de Voyagers, os viajantes do tempo? Aí eu já não lembro. Essa série acho que passou no SBT, não é? Foi no SBT. Voyager. O Voyagers. Eu só lembro do jogo pra Atari que eu tinha. A ideia era a seguinte: Phineas Fogg, sim, o nome era esse, tá? E sim, é de homenagem ao cara do Viajam Muito em 80 Dias, tá? Phineas Fogg é um Voyager, é um viajante do tempo, que viaja pelo tempo através de um equipamento que parece um relógio de bolso chamado Omnitrix. Chupa, Ben 10! Só que ele não sabia muito sobre história, porque a ideia dele era ir num determinado ponto do tempo que tivesse um erro, tivesse alguma coisa que não estava acontecendo como a história tinha sido contada, e aí ele corrigia. Só que o conhecimento dele de história e nada era a mesma coisa. Aí, na primeira vez que ele viajou, fez merda, veio parar na década de 90, que era o presente da época do seriado, e encontrou um molequinho, que eu não lembro o nome, foda-se, mas esse molequinho era o craque de história. O moleque era um nerd de história do cacete. E aí ele conseguiu catar o molequinho e o molequinho virou o sidekick dele. Então quem consertava realmente as coisas da história era o molequinho, entendeu? Eu não lembro como eu comecei a falar. Eu, nessa época, por questões técnicas, na minha casa não pegava o SBT. Então é por isso que eu não assisti Chaves, é por isso que eu não assisti um monte de coisa, essa série inclusa. Só que eu tinha uma curiosidade, porque eu vi fotos, né, da produção, eu sei da existência da série, e eu reparei que o ator que fazia o Phineas, anos depois foi fazer uma série chamada Retrato Falado. Sim, é o mesmo. Era um ator lindo, nosso homem lindo de morrer, e né, infelizmente morreu de um acidente trágico no estúdio, durante a gravação. Foi doador de órgãos, e isso chamou muita atenção na época, né? Porque pouco se falava muito de doação, e ele era um cara famoso, bonito,
Tava no auge, Aí, assim, só para ter uma contexto na história, o cidadão chamava John Eric Hudson. Isso. Nossa. E o molequinho que era o Jeffrey era o Mino Pelucci. Muito bem. Aí, legal. Papo vai, papo vem. Aí vocês entenderam já a premissa do Voyager, né? Aí alguns ouvintes mais novinhos, e agora eu estou incluindo Sarah nessa conversa, podem ver essa premissa e pensar, ué, aí, não é a mesma premissa do Esquadrão do Tempo, aquele desenho do Cartoon Network? Sim, é a mesma premissa. É a mesma coisa. Mas Tinha a muito melhor equipe do executado. tempo. Ah, sim, claro. Não é bem executado que é o Voyager, que é o Esquadrão do Tempo, puta que pariu, que desenho merda. Ah, não. Esquadrão do Tempo é ótimo, porque ele é curtinho, ele é conciso e ele é escrachado. É bom pra caralho o Esquadrão Ah, do tá. E é preciso pra cacete na história, né? Não, mas ele é conciso. Eu não disse que ele é preciso, ele disse que ele é conciso no escracho. A única Porra, coisa é bom pra diferente é que o Esquadrão do Tempo é um brucutu, um quartelão militar safado e um robô baitola, e ele é baitola mesmo, tá? Viajando no tempo, só que eles dois não sabem porra nenhuma de história. Aí, igual como no Voyager, eles catam um molequinho nerd, e no melhor estereótipo nerd mesmo, molequinho de óculos, baixinho, caralho, que é nerd de história pra cacete, e o moleque tenta ajudar. Só que diferente do Voyager, o Esquadrão do Tempo, quando chega num determinado período do tempo e acha um problema, eles, em vez de consertar, eles tornam o problema pior ainda. Faz zoar ainda mais. Por que não, Não né? é? Por que não, né? Então tá. Chikovski, tu lembra de algum seriado, filme ou qualquer coisa assim que trate com pessoas históricas? Pela minha idade, eu que fiz agora nesta sexta-feira de carnaval, fiz 45 anos, parabéns pra mim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Parabéns pra você. Eu digo Parabéns, pra parabéns você, também. a primeira série que eu tive essa experiência de personagens históricos é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu vi a reprise, porque ele foi feito na década de 70 e tal, e foi reprisado por um bom tempo na década de 80 pela Rede Globo. Então você tinha Santos Dumont, você tinha Hércules, Leonardo da Vinci, você tinha... O Minotauro. Não, mas aí é personagem mitológico. Você tinha o Shakespeare, você tinha Machado de Assis? Foi Machado de Assis? Machado de Assis apareceu. Machado de Assis apareceu. Porque depois, quando eu já estava com 20 anos, houve uma refeitoria desse seriado setentista. Foi se agregando até mais coisas do que eu lembrava na minha tenra infância de ter visto anteriormente. Então, Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma série que primeiro eu vi essa peculiaridade. A título de curiosidade, que realmente eu não lembro, ou já vi há muito tempo, ou eu também não era o fã número 1 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para ser verdade, os personagens históricos apareciam no sítio a título de quê? Tinha explicação? Não, ele só apareceu. Cara, porque tinha muito aquela parada do Lobato de fazer as crianças mergulharem no mundo literário. Me engano, acho que a avó deles lia pra eles, ou era... Isso! Eu sei que sempre acabava alguém dando história pra eles e era meio que uma invocação daquele ser. Aí fazia-se uma transposição do imaginário do Pedrinho, da Narizinho e da Emília e os demais para aquele universo contado. Então ia nessa seara do imaginário, né, do faz de conta, e às vezes o imaginário tomava forma. Aí rolava interação com tia Anastácia, com a Dona Benta, o Barnabé, e era nessa seara. Visconde Sabugosa é meu personagem favorito. Quando a gente fala de literatura dentro do universo de Sítio do Pica-Pau Amarelo,
o Visconde Sabugosa é o grande intermediador, né? Porque ele que apresenta meio que a literatura para as crianças. Tanto que ele criou-se vida por conta desse imaginário deles, que ele era literalmente só um bonequinho de sabugo de milho, que para remeter àquela coisa da infância, que na fazenda tinha muito de fazerem bonecos de sabugo para as crianças brincar e tal. Sim, sim. Mas eu quero só fazer uma ressalva. A música, né? Sabugo de milho é gente, boneca de pano é gente, todo mundo é gente, menos a gente. Até o porquinho, gente. Não, mas escuta, eu fiz a referência ao Minotauro de propósito. Porque o Minotauro, sim, é uma figura mitológica. Só que toda vez que o Minotauro aparecia nas histórias, o que ele queria? Os bolinhos da tia Anastácia. E os bolinhos da tia Anastácia... E quem não quer, né? Pois é, eles são figuras históricas, os bolinhos da tia Anastácia. Oxe! Não. Dona Serafina, por favor, puxe. Não, peraí, eu queria só salientar, essa peculiaridade do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e vou falar para você que o livro de receita é Dona Benta na ponta da caceta da minha rola, que quem fazia a comida toda era a tia Anastácia, então o livro de receita é Tia Anastácia. Todos concordamos. Amor, todos concordamos. Anastácia era cozinheira, sim, perfeito. Mas quem fez as receitas foi a Dona Benta, porra. Porra nenhuma. Tá bom, foda-se. É a expropriação burguesa do talento do trabalho culinário da população negra. Francisco, chega. Do proletariado negro, olha só. Eu Exatamente. mereço vocês dois. Ô, Dona Serafina. Me escatou de vermelho. Revolução! Oi. Tá bom, Revolução, presta atenção. Na área videogameística, vamos assim falar, e animística também, tem uma série que também fala bastante com personagens históricos. Você sabe me dizer qual é? Não é somente uma série, um anime, ou um mangá, ou uma novel. É a franquia Fate, que inclui não somente Fate Stay Night, como também inclui Fate Zero, Fate Grand Order, que atualmente está sendo o maior expansionista da obra em si, que ela é criada pelo Nasuverse. Então, a princípio, né, como é que eu posso dizer? Fate, a origem dele é de uma... É nova, ai, me fugiu lindamente agora o nome certo. É uma light novel, né? Não é uma light novel, não. E também não é graphic novel. Basicamente, é um joguinho de date. Eu não vou lembrar o nome agora. É tipo Persona, né? Basicamente. Só que a premissa tá tendo lá a guerra pelo Santo Grau. E são 7 mestres que invocam 7 servos. E esses servos são invocados por itens que vão chamar aquele servo lá do trono dos heróis para poder vir duelar pelo Santo Grau. Só que Santo Grau ele já tá corrompido, tem um rolê todo aí que aí eu vou estar me aprofundando demais. E aí chamam. E um dos catalisadores mais importantes que tem é o catalisador do meu senhor Rei Arthur, que nesse universo, que não somente acontece com Arthur, que se torna Artúria, mas muitos personagens sofrem o Genderbender. Eu diria, inclusive, que Fate foi o precursor de tornar isso tão comum, sabe? Então, vem Artúria, vem... Eu tô com Fate Zero na cabeça, cara. Mas assim, tem o herói que não é... Eu não lembro agora se o Shiro, ele é baseado em algum herói mesmo, mas é o herói original da obra. E vem os outros, que o Gilgamesh principalmente, que ele tem uma paixão, uma necessidade de dominar, de ter Artúria para ele, que é o que a gente vê muito isso acontecendo. Por quê? Porque Fate Stay Night, ele tem 3 rotas: Real Tanua, Unlimited Blade Works e eu esqueci o nome da rota da Sakura, mas tá bom. São 3 rotas. E, assim, a mana deles, a única forma de recarregar essa mana é fazendo... É o único jeito. O vídeo inteiro tá fazendo... Exatamente. Entendeu?
Exatamente. Aí tem a visual novel. Tem a visual novel censurada, que não tem as coisas, e tem a visual novel que não tem a censura, que tem as coisaradas todas. O Aí protagonista. peraí que eu preciso pôr aqui uma frase minha já bastante famosa. Veja bem, Japão. Exato. E, tipo, cada rota, ele tem a heroína dele, que vai ficar com o protagonista, que é o Emiya Shiro. A Real Tanua, ele tem uma relação com a Artúria. Inclusive, eu abomino muito isso, mas tá bom. Ele tem uma relação com a Artúria. No final, também não vou dar tão spoiler assim. Na Unlimited Blade Works, ele fica com a Quarin. E na terceira, que eu não tô lembrando agora o nome, ele fica com a Sakura. Cada uma das três tem um motivo para ser a heroína, o foco daquela rota. Eu, particularmente, gosto muito da rota da Sakura, porque é uma rota séria, obscura, que vai realmente no cerne do que é a premissa da Guerra do Santo Grau. Mas aí, Fate Stay Night, ele é isso, foi daí. A partir daí tivemos Fate Zero, que eu amo de paixão. Ele é uma prequela do que acontece anteriormente a Fate Stay Night, que aí já tem a Artúria de novo, tem o Celote, tem o Gilgamesh de novo, tem uma galera muito boa. E aí a coisa vai expandindo, que aí a gente já vem com Fate Headline, com Fate Apócrifa, Fate Fake Strange, que inclusive tem um anime agora saindo, e o máximo que estamos tendo nos últimos 10 anos, eu posso estar ruim de anos aí, mas tudo bem, que é Fate Grand Order. Ele está sendo a maior expansão do universo de Fate e também onde está tendo mais inclusão de personas históricas, que já tem Buda? Não, tem Buda não. Eu tô misturando com o Shumatsu Valkyrie. Já apareceu Napoleão Bonaparte, já apareceu Cristóvão Colombo, Nikola Tesla. Deixa eu ver quem mais. Tem Mozart, inclusive eu gosto muito de Mozart. Já apareceu Sherlock Holmes. Eles não se prendem somente a figuras históricas reais. As figuras históricas do imaginário também são incluídas. Dona Ana, não me decepciona. Qual é outra série que tem muita viagem no tempo, muitas participações históricas e que a senhora gosta muito? Olha só, eu vou falar de uma série cuja premissa básica era ensinar história para as crianças, tá? Então, a desculpa esfarrapada para ensinar histórias às crianças era ter uma nave espacial / máquina do tempo capaz de viajar no tempo. Aí você tinha 2 professores para dar aula junto, uma jovenzinha para aprender e um vovô chato, ranzinza, bagulho difícil, que era o dono da tal da máquina e cujo nome ninguém sabe, ninguém conhece. Chamam ele apenas de doutor. Que doutor? Doutor quem? É o Doutor Who. Eu não diria nem que doutor, eu diria doutor quem? Doutor quem? Bom, a premissa da série é essa, ensinar história para as crianças. Então, entre uma viagem no futuro, encontrando criaturas estranhas e viagens no passado, o passado criaturas sempre acabava... estranhas em forma de saleiro. Sim, principalmente essas que tinham Aí, um pequeno problema de vocabulário, né? Eles só falavam exterminate. Deixa eu aproveitar que eu tô com um leve efeito sonoro metálico na voz. Eram pessoas que falavam exterminate. E daí eu ficando nervosinhos, né? Exterminate. Beleza. Bomba. Doctor Who, durante todas as suas temporadas, encontrou com um monte de figuras históricas. Se a gente pegar só de 2005 para cá, que é do New Who, você vai encontrar Charles Dickens com o nono Doctor, Agatha Christie, Shakespeare com o 10º Doctor, Vincent Van Gogh e Winston Churchill com o 10º. Não fala do episódio do Van Gogh, não. Eu vou chorar. É lindo esse episódio, né? E temos recentemente com a 13ª Doctor, Rosa Parks. Sim. Que é uma figura histórica muito mais próxima,
se você considerar todos esses, né? Ela viveu muito mais próximo de nós e que ainda está reverberando, né? Muito bem. Chiquinho, eu vi que tu marcou isso na pauta, então eu vou te pedir para falar de uma outra série também muito quista, muito querida do público brasileiro e que também é muito famosa pela participação de personagens históricos. Só que, em vez do personagem histórico ir até o protagonista, é o contrário, é o protagonista que vai até os personagens históricos. De quem estamos falando, Francisco? Uma das maiores obras da teledramaturgia latino-americana de todos os tempos é Chapolin Colorado. Caralho. Meu irmão, Chapolin Colorado, ele chegava e dentro da seara do episódio, ele estava num ínterim que pediam sua ajuda, porque o Chapolin ele tem esse poder de semi-presencialidade, né? Porque ele não está em todos os lugares, né? Ele não é onipresente, ele é semi-presente. Quando precisam dele, ele vai. Né? Diferente de outras entidades aí. Tu já viu o desenho novo? Tu já viu o desenho Não, do Chapolin e os Colorados? Eles explicam o poder do teleporte do Chapolin. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, assistirei. Então, Esse cara é muito bom. É muito bom. Ó, e agora quem poderá me ajudar? Brota Chapolin para ajudar a pessoa. E às vezes a pessoa não precisa realmente da ajuda do Chapolin. Só precisa de um conselho para tocar o que ela quer. Então, porra, Cara, eu vou falar, já vou deixar aqui claro uma coisa. Deixa eu botar aqui um ponto. Eu já falei isso, porque eu já fiz um Paranerd de Chapolin, já fiz um Paranerd de Chaves. Eu gosto mais de Chapolin do que de Chaves. Bom, fechamos com você. Fecho com você. Sempre gostei mais de Chapolin do que de Chaves. Chaves é ruim? Não, Chaves é maravilhoso. Não, é bom, mas Chapolin é bom pra caralho. Então... Banana, gostavas de... tu não tinha Chapolin na tua época, não, né? Não, como eu falei, chefe, o SBT não pegava na minha casa. Aí é era um problema era um problema de eu não tinha o equipamento que funcionava para pegar os canais no UHF. Ele só entrava no HF. Minto, era o contrário. Ele entrava no VHF, o VHF é que eu não pegava. Eu pegava canais de UHF. Mas conhecia o personagem, pelo menos, né? Assim, do pessoal da escola comentar, falava, quando escrevia os episódios, eu, tá certo. Só aproveita, caça, que tá facinho de achar na internet, Chapolin e os Colorados, que é o Chapolin em desenho animado, cara, é maravilhoso. Vou só elucidar aqui a peculiaridade. Já teve Júlio César, já teve Napoleão Bonaparte, já teve Leonardo da Vinci, mas o que mais me pegou foi o Chapolin para a equipe que estava indo até Marte, programa espacial mexicano, e ele vai para a resolução do problema, ele resolve fazer tal qual Jesus e contar uma parábola. Então ele contou a história de Cristóvão Colombo. E é uma história sensacional. Cara, a história de Cristóvão Colombo no Chapolin, puta que me pariu. Os episódios do Chapolin com personagens históricos, ou ele contando a história de um personagem histórico, são os melhores episódios do seriado inteiro. Quando ele contou a história do Chaplin, quando ele contou a história do Júlio César. E é engraçado que quando ele vai e conta a história, é o Bolanhos que faz o personagem principal. Então, Bolanhos era o Júlio Bolanhos César, fez a... Bolanhos era o Colombo, Bolanhos era o Hitler. O Chaplin, o Hitler. O Hitler também. O Bolanhos fez o Hitler, tal qual o Chaplin fez também, né? Sim. Cara, maravilhoso. Serafina, tu não foi da época, mas tu já assistiu. Não, vida, né? Chapolin e Chaves eu vi muito, mas eu sou da turma que preferiu Chaves. Capitão. Eu gostava mais de Chaves. Tá bom. Você tem direito de gostar de Chaves. Capitão Nerdmaster. Quero avisar que a população tem fome. Melhor arco é o de Cristóvão Colombo. Melhor de todos. Cara, o pior é que era a porra do Kiko, né? Que vinha. Eu gostaria de avisar
tripulação tem fome. Não, era Tá bom, toma, o Girafales. toma, Era o Girafales. leva aqui a chave da dispensa, abre a dispensa da comida pra ele. Vai, Na pô. volta, quando ele já tava com o papagaio no ombro, já tinha descoberto, entre aspas, as Índias, né? Já tava já felizão, Caralho. já descansando no timão, assim. Aí, aí depois que... Indo na viagem de ida, quero avisar que a população tem fome. E por que tem fome? Porque não tem comida. Por que não tem comida? Porque eles comeram. Não sabiam esperar. Né? Eu tenho que esperar. E ficou nessa punheta até a América. Na volta, aí Cristóvão Colombo estava tranquilão e já sorrindo, navegando de volta, já relaxadão em cima do timão. Aí vem o professor Girafales, na pele do imediato de Cristóvão Colombo, e fala assim: quero avisar que a população tem fome. Aí me saca o Cristóvão Colombo com a chave da dispensa, aquelas chaves, aqueles anel grandão, né, do medievo, né, de como era o anel de chave. Falei, tá bom, toma aí, abre a dispensa, distribui comida pra geral. Aí o cara puto, porque, porra, podia ter distribuído, né, sazonalmente a comida pra todo mundo, e, porra, só agora que ele tá de bom humor vai distribuir comida pra tripulação. Cara, o Chapolin é uma coisa maravilhosa, cara. Pelo amor de Deus. É muito bom mesmo. Vamos lá. Aí, legal, falamos então bastante sobre séries. Vamos agora falar a respeito de figuras mundialmente famosas da história que muitas vezes apareceram em momentos da cultura pop. Dona Ana, por favor, comece dizendo quem é seu personagem histórico que você deseja dissertar sobre. Olha, eu tenho um carinho peculiar, particular e muito especial pelo personagem histórico sobre o qual vou falar, que é o Nikola Tesla, né? Para quem não conhece, né, vem aqui um pequeno resumo histórico da existência dessa criatura fantástica. Ele nasceu no vilarejo de, seja o que Deus quiser, como se produz isso aqui, Smiljan. Obrigada. Na Croácia, mas ele na verdade tem ascendência sérvia. Olha as bagunças que é, né? Sim, acontece muito. Ele nasceu em 10 de julho de 1856. Ele foi inventor, físico experimental, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, mais conhecido por suas contribuições no projeto do moderno sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada. Ele fez experiências em um monte de coisas, inclusive o conceito de transmissão de energia sem condução direta, sem cabos, sem fios, né? A famosa Tesla Coil, bobina de Tesla. Isso. Que essa é sobre, cara, a bobina de Tesla, essa é sobre do jeito mais maneiro de demonstrar eletricidade no mundo, cara. Não tem maneira mais foda de demonstrar eletricidade do que a bobina de Tesla, cara. Puta que pariu. E olha, além de tudo isso, o cara era um poliglota, ele falava 8 línguas diferentes. Diz que ele tinha memória fotográfica. Quando o cara é sérvio, morando na Croácia, perto da Rússia, no mínimo já começa com 3 idiomas você tem que falar, né? Mínimo. Aí vai adicionar depois inglês, ele falava latim também. Então, olha, o começo de vida dele, ele tinha inclusive uma noção muito curiosa. Ele achava que as mulheres eram superiores aos homens. Ele tinha uma tendência assim, mais feminista. Mas isso foi meio que quebrado ao longo dos anos, porque ele se convenceu que mulheres estavam tentando agir igual ao homem na luta pelo feminismo. E que isso tornava elas menos feministas, fazia elas perderem a essência do que as tornava superior, né? Então, nesse aspecto ele estava equivocado. A gente pode também discordar dos nossos gênios, né? E, poxa, o Tesla tem uma característica peculiar de ter peitado bastante o Elon Musk do passado, né? O Thomas Edison. O Musk, pior que ele é muito Elon Musk, porque o Thomas Edison era tão ladrão de ideia quanto a porra do Elon Musk, cara. Não, o Musk pegou assim e falou assim: olha, qual vai ser a minha figura predileta? Thomas Edison, claro, porque eu sou uma reencarnação dele um pouco mais filho da mãe, né? Não, quem é a minha figura favorita é o Thomas Edison, mas quem eu vou botar no nome da minha companhia de carro? Tesla! Só pra cutucar. É porque ele não deu o nome para ele não deu o nome para a empresa. Ele comprou a empresa, ela já tinha o nome. Já tinha esse nome. Ele podia só de sacanagem trocar o nome para Edson, né?
Cara, Não, ele ia trocar pra X. o bilionário não inventa nada, gente. O único lugar que bilionário inventa alguma coisa é no gibi da Marvel. Bilionário se Ele só inventa apropria moda. da invenção da classe trabalhadora. Essa que é a verdade. Não é só da Marvel, não. No GP da distinta concorrência também tem bilionário inventor, pô. Não, eu tô dando um exemplo mais próximo do jovem entender o que eu tô falando. Ah, tá. Bom, Dona Ana, Não, aqui tem inclusive, eu não sei se a senhora sabe, eu imagino que sim, porque afinal de contas foi a senhora que escolheu isso na pauta. Inclusive, uma participação do seu Nicolau no Doctor Who, né? Sim! E interpretado por um ator que eu gosto muito, que eu comecei assistindo lá nos tempos do Plantão Médico, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, infelizmente. Eu adoro esse ator. Quando eu vi que ele estava fazendo o Tesla, eu quase me desmanchei toda no sofá. Virei uma pocinha. Tá bom. Mas você esqueceu de mencionar que o Tesla, ele pediu financiamento para uma companhia lá para fornecer energia gratuita para uma cidade inteira. Acho que foi Colorado Springs, uma parada dessa. Ou El Paso. Ou, na verdade, ele pediu não sei quantos mil dólares para a El Paso Power Company para fornecer corrente alternada gratuitamente. Ele tinha bem essa visão, né, de que a energia tinha que ser algo de fácil acesso para todo mundo, pelas facilidades que ela poderia gerar na vida de todo mundo. Ele podia não ser um socialista, mas o coração dele estava indo para o lugar certo. E, infelizmente, Bom, como todo gênio... Por guisa de esclarecimento, o Tesla apareceu num episódio da 12ª temporada, que é a temporada da Doutora, da Jodie Whittaker, chamado Nikola Tesla Night of Terror, e foi interpretado por ninguém mais, nem menos que o Sr. Goran Viznik, que era o nome que a Dona não queria pronunciar. Eu não queria falar errado. Eu gosto muito dele. Eu duvido que eu tenha falado certo. Qual o nome do cara? Goran Viznik. Ele V-I-S-S com acento ainda por cima, N-J-I-C. Deve ser polonês. Não, croata. Não, é croata. Ele é croata. Aí é croata. Porque a galera do Doctor Who, a galera da BBC são um bando de filhas da puta, cara. Quando eles vão botar alguém com etnia, eles tentam achar alguém da etnia. E pra fazer o sérvio, botaram um croata. Babá. Outra participação do Tesla que eu adorei, cara, foi naquele filme O Grande Truque, aquele que o Wolverine enfrenta o Batman, né? Que é o Christian Bale e o Hugh Jackman. O Hugh Jackman. Que os dois são mágicos. Aí eu não lembro, acho que foi o Christian Bale, né? Que entrou em contato com... Não foi o Christian Bale, não. Foi o Hugh Jackman. Ele entrou em contato com o Tesla e o Tesla inventou a porra de uma cabine de teleporte para ele fazer mágica. Caralho, tá. E quem podia ter feito o Tesla? Quem poderia ser tão andrajoso para fazer o Tesla nesse filme? David Bowie, obviamente. Por que não? Uai, não. Né? Com certeza tinha uma personalidade elétrica. Era uma pessoa eletrizante. Tá bom. Francisco do Couto. Eu vou vocês não vão... Não, desculpa, eu preciso fazer a referência aqui também, a outra referência que aparece, que é a Batalha das Correntes, porque é uma história real, contando quanto Thomas Edison era um filho de uma mãe mal parido. Peraí, né? dona Ana. Aí você leva duas figuras históricas. Peraí, eu não quero interromper. Todo mundo aqui, ouvinte do Paranerd, já sabe da fama de ilibata, cordial e educada de Madame Donana. Mas o que ela quis dizer é que Thomas Edison, no filme A Batalha das Correntes, é um filho da puta. Na vida real também. Também. Mas eu estou traduzindo o que ela falou. Referências, tá bom. Tá bom de referência? Podemos seguir viagem? Tá bom. Francisco, eu sei que eu vou me arrepender, mas o ouvinte que não sabe, o senhor é partidário, vamos dizer, das ideologias sociológicas, econômicas do marxismo e do comunismo.
correto? Não só eu estou aqui na qualidade de marxista-leninista organizado, militante do PCBR, para dizer a vocês e apresentar o maior de todos os calvos da história. Eu estou falando do meu calvo favorito, Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lenin. Pergunta que eu quero fazer, que isso é curiosidade mesmo, é sério, não é sacanagem minha não. Eu já vi escrito por aí Lenin, L-E-N-N, e eu já vi escrito por aí Lenine, L-N-N-E. Sim, Errado. As duas estão certas, uma está certa, as duas estão outra certas. errada. Não, as duas estão certas, porque Lenine é a nomenclatura que o pessoal que usa o brasileiro arcaico na Guiana brasileira, que fica ali perto da Espanha, o pessoal chama de Lenine. Então, os dois são Guiana brasileira, né? Tá. Então, vamos falar, né, deste calvo maravilhoso que é o seu Vladimir, né? Que advogado, teórico marxista, fundador do marxismo-leninismo, pois com a sua teoria marxista ele agregou ao marxismo, tornando uma outra linha do marxismo, o marxismo-leninismo, que foi seguida pela União Soviética. Né? O Lenin conviveu com Marx? Ele chegou a conhecer o Marx? Não. Não, acho que a temporalidade não permite. A temporalidade não permite, não chegam a ser contemporâneos. Então, ele foi líder da Revolução Russa e primeiro presidente do Conselho do Comissariado do Povo da União Soviética, que é como era o título do presidente da União Soviética. Então, o Lenin, na qualidade dessa figura histórica, né, de grande valia para a humanidade, ele teve presente em tudo quanto você pode imaginar de mídia popular, né? Música, literatura, teatro, cinema, gibi, teledramaturgia, videojogo e até jogo de papel, que é como eu chamo o RPG. Então você tem, por exemplo, eu quero destacar alguns pontos. Por exemplo, você tem na música, você tem o Retorno de Lenin, que é a 10ª faixa do álbum da banda Renegado. Eu acho que é Renegado 2, mas enfim, de 2021, na qual, segundo a letra, né, da música, você tem onde Lenin levanta de seu mausoléu e necromantemente levanta o Exército Vermelho e varre o capitalismo da Terra. Lembremos que a banda Renegados, ela é uma banda de metal de abismo, né? Aquela coisa de né? E power metal, né? E é muito boa. E diferente de outras bandas, você entende o que o cara tá falando, porque ele está falando em português sem rosnar como um porco. Então, eu recomendo fortemente a banda. Já na seara da literatura, a Revolução Russa foi um movimento que chocou, né, toda a burguesia europeia e internacional, né? Então, um estadunidense foi à União Soviética, à época, em 1917, para ver como foi a segunda etapa, né, da Revolução, que foi quando a galera cirandeira, né, que é os mencheviques, disputavam o poder com os bolcheviques. E ele documentou isso tudo no livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é o livro do jornalista e comunista estadunidense John Reed, que apresentou o relato da primeira mão da Revolução de Outubro, da segunda fase da Revolução de Outubro. O Reed, aproveita o seguinte, eu quero tirar contigo uma dúvida sincera, tá? Eu tô falando sincero isso, porque eu manjo porra nenhuma de Revolução Russa, então eu quero aproveitar os seus conhecimentos para esclarecer os meus conhecimentos. Qual era a linha de raciocínio e relação, vamos assim dizer, entre o Lenin, o Trotsky e o Stalin? Tá, vou explicar assim. O Stalin era membro do partido e ele era bolchevique, beleza? Beleza. Ele veio. O Trotsky, ele era playboy cirandeiro. Ele foi decisivo no comando do Exército Vermelho quando teve a chamada Guerra Civil, que não foi guerra civil, que foi, na verdade, o exército
14 potências europeias tentando ajudar o exército russo do czar a tomar de volta o poder. Então não é uma guerra civil se tem 14 outras potências. É mais ou menos igual o que rolou assim na guerra Rússia e Ucrânia. Vamos botar um paralelo assim? Você tem a Alemanha mandando tanque, França mandando tanque, Estados Unidos mandando dinheiro, entendeu? A favor da Ucrânia contra a Rússia. Claro que dentro de um outro contexto, tá? Só para mostrar para vocês a relação de financiamento, de tropa, de ajuda e tudo mais. Então o pessoal chama de guerra civil russa, mas não é guerra civil nem aqui nem na casa do caralho. E a questão do Lenin, o Lenin era bolchevique e eles conseguiram convencer a população que a tomada de decisão do centralismo democrático do partido bolchevique era a melhor solução para o povo russo. Mas ninguém morreu, ninguém nada, só foi Os três elencado. Os três são contemporâneos. Sim, os três são contemporâneos. Então, o partido decidiu que o Lenin era o líder, né, e foi seguido assim. Mas tudo é aquela coisa do centralismo democrático. Não sei se vocês já tiveram experiência com o partido. O Comitê Central fala assim, gente, a gente pode fazer X ou Y, o que vocês acham? É melhor, vocês acham que é melhor X ou melhor Y? Aí todo mundo vota, aquela coisa toda. Não, então agora a gente vai seguir uniformemente a linha do X. Beleza? Beleza. Só que o seu Trotsky, ele era um chiliquento da porra. Ele falava, não, tá vendo? Bom conceito. Eu tô amando o jeito que o Chico tá contando isso. O Trotsky, ele era um chiliquento. Ele achava que o jeito dele que era o certo. Não era o jeito que todo mundo decidiu. Ele era um chiliquento, porque ele era playboyzinho, cirandeiro. Ele era menchevique, entendeu? Então ele achava que ele que tinha, que o certo era as ideias dele. E por isso que ele meio que saiu fora. E ele já tinha tomado, quando o Lenin ainda estava em vida, o Ian Neves relatou isso brilhantemente, citando texto, o caralho a quatro, que eu, na minha memória quadragenária, não vou conseguir lembrar agora. Tem texto registrado do Lenin dando esporro no Trotsky, por conta dessa mania que ele tinha de achar que ele estava certo na porra toda. Então, a peculiaridade é essa. Não existe, conforme os trotskistas falam, stalinismo, porque as contribuições para a teoria marxista de Stalin são nenhuma. Ele escrevia mais a coisa do relato do que aconteceu em determinado ponto. Ele não teorizava sobre o marxismo. Ele era marxista-leninista, assim como eu sou também, e como o partido que eu milito também o é. Então, a galera que segue o Trotsky é o cirandeiro playboyzinho que acha que está sempre certo e não tem a percepção do benefício do centralismo democrático, né? Então dá para se dizer com certa convicção que, na tua opinião, Lenin é a base do socialismo. Não necessariamente, porque depois de Lenin, a gente teve também a experiência revolucionária chinesa em 59. Então vamos dizer do socialismo russo. O Lenin foi um marco na teoria marxista, então por isso que há hoje a linha marxista-leninista, porque a partir das obras de Lenin, a gente, como diria o jovem videogameiro, né, a gente tem um upgrade, a gente tem um level up do marxismo a partir do Lenin. Aí, assim como a gente tem também uma outra linha, também adiciona coisas que alguns concordam, outros não, alguns seguem, outros não, que é o marxismo-leninismo, o maoísmo, né? Que foi agregado pelas contribuições de Mao Zedong, não é Mao Tse Tung, tá, gente? É Mao Zedong, tá? Pela transliteração feita pelos próprios chineses, o Yiping, o nome é Mao Zedong. Então, essa é a diferença, né? O que aconteceu com o Trotsky e o Stalin é que o Trotsky ele ficou chateado porque ele não foi colocado como líder do bonde. Então ele achava que o Stalin era pior do que ele e a galera falou, ô Picareta, fica aí na sua aí, Picareta, que a gente vai botar o bigodudo. Tá bom. Aí, cara, a foto que eu mais adoro dos três, né? Porque parecem os três patetas. O Trotsky, barbudo e cabeludo, o Lenin completamente careca com bigodinho e o Stalin com o cabelo normalzinho, mas aquela bigodaça.
É bem sui generis, né, a foto em si. Mas voltando aqui, né, porque a gente tinha fechado, né, finalizando a peculiaridade do livro do John Reed, que ele seguiu muitos dos mais proeminentes bolcheviques de perto durante seu tempo na Rússia. Esse livro foi lançado 2 anos depois, em 2019, nos Estados Unidos. Ele virou filme, o caralho a 4. Se muito me engano, quando eu nasci, teve um filme, em 81, teve um filme, né, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Que fez bastante sucesso e tal. Eu não tô lembrando o nome do autor agora, mas enfim, nesse é o foco. Então, para além da literatura, né, a gente tem Lenin no teatro também. E é uma peça brasileira. O nome da peça é só Lenin, que ela foi encenada pela primeira vez em 2009. Só que ela não... O engraçado é que ela é baseada num conto do Halda Graco, que é um pseudônimo, eu não lembro agora o nome do autor. O lance é o seguinte, o nome do conto é Vladimir Ilyich Lenin. Por isso a minha confusão no início. Ele não bota Vladimir Ilyich Ulyanov. É Vladimir Ilyich Lenin é o nome do conto. Ele fala sobre um homem vivendo no século XXI que decide viajar no tempo com o propósito de entregar um presente para um líder num sindicato em São Bernardo do Campo que, segundo ele, foi responsável pelo desperdício de sua juventude nos anos 90. Porém, durante a jornada, começa a desconfiar que a ação de modificar o passado para alterar o presente pode ser uma tentativa fracassada de revolução. Esse é o enredo da peça em si. Foi criação teatral do Núcleo Zona Autônoma, dirigido por Márcio Castro. A montagem é baseada no conto Vladimir Ilyich Lenin, de Halda Graco, que é o pseudônimo do... Eu acho que é João Marcelo... João... Eu não vou lembrar agora. Eu não achei o conto dele em nenhum lugar para eu ler, porque eu não tive a oportunidade de ver a peça. E o conto enfoca neste homem desiludido que parte na tentativa desesperada de mudança do cenário político em uma viagem do tempo, que no final das contas pode simplesmente não passar de uma viagem introspectiva onde ele lida com as próprias frustrações ideológicas. Aí, já pulando para o cinema, eu podia citar a adaptação, né, cinematográfica do livro que eu citei anteriormente, mas eu queria citar outro filme que é fantástico, é uma comédia, né, que é o Adeus Lenin, que é um filme alemão de 2003. É um filme dirigido por Wolfgang Becker, que retrata uma família na Alemanha Oriental, RDA, a qual a mãe dedica-se à causa socialista e sofre um infarto, entrando em coma profundo em outubro de 1889, guarda essa data. Pouco antes da mudança, né? Que tem um nome alemão, né? Em novembro, ou seja, ela em outubro, ela entrou em coma, aí teve a mudança, que mudou todos os ditames políticos da Alemanha Oriental e tal. Quando ela desperta 8 meses depois, em junho de 1990, seu filho tenta protegê-la de um segundo ataque cardíaco, escondendo-lhe os fatos sobre a queda do Muro de Berlim e o colapso do comunismo na Alemanha Oriental. Meu Deus, esse filme é uma comédia sensacional. É muito bom. O garoto procura enlatado de 8 meses atrás. O garoto procura jornal de 8 meses atrás, recorta a data, cola a data nova, faz... Nossa, mas é um primor. Uma das cenas que a mãe desperta, né, para esse novo mundo é quando um helicóptero guindando uma estátua de Lenin acenando. Essa estátua vem voando na direção da mãe dele e ela vai, acena para Lenin e ela percebe que o mundo mudou à volta dela enquanto ela estava em coma. Então, por isso o nome Adeus Lenin. Fantástico filme, recomendo a todos a assistida. No gibi, a gente tem Spiro et Fantasio, número 42, Spiro a Moscou, um gibi belga de 1990. Você tem, na teledramaturgia, você tem O Último Czar, que é uma série inglesa, né, uma novela inglesa de 1974, passeia sobre a peculiaridade do Último Czar, e eu queria só citar quem é o Lenin nessa novela, que é o seu Picard. O Jean-Luc? Sr. Picard é Lenin. Stuart. É Lenin em O Último Czar. Ele faz se é pra fazer, faz um careca bonito, né? O Patrick Stewart é o Lenin. E tem também na teledramaturgia estadunidense, também tem a Maré Simpson, né? O episódio que o Homer causa
internacional após se alistar na reserva da Marinha. É aquele gif, né, do Lenin levantando do mausoléu e que todo mundo está acostumado. Outra seara midiática, que é o videojogo, né? A gente tem o Vitória 3, que é um jogo sueco de 2022, que suscitou muita revolta, né, do pessoal tá nadando na ideologia capitalista, porque o Vitória 3 ele pega o período histórico de 1836 até 1936. Então, inclui a União Soviética. E o pessoal falou que o jogar com a União Soviética é muito apelão. Comunismo é muito apelão. Porque, por exemplo, chegou a virar matéria do Kotaku.com. Cici Jiang, né, só para montar essa peculiaridade, um usuário do Reddit, né, inclusive na matéria citada, resumiu sua opinião com o título: o atual meta comunista é apelão. Eles sugerem que os estilos de jogo capitalista são muito ineficientes, né? Os chefes no topo das sociedades capitalistas de Vitória 3 recebem salários altos, enquanto os trabalhadores recebem salários muito baixos. Mas em uma economia comunista de Vitória 3, as cooperativas de trabalhadores garantem que toda a riqueza capitalista seja transferida para os trabalhadores. Como resultado, seu alto poder aquisitivo lhes permite gastar mais dinheiro na economia, o que aumenta a demanda econômica. Isto leva a padrões de vida mais elevados, o que atrai mais imigração. Outro grande impulso. É tão fácil concluir o jogador. Então, no videogame também, a gente tem o Lenin. E para fechar essa minha explanação do Lenin nas várias mídias, a gente tem o jogo de papel também, né? Você tem o macro cenário GURPS Mundos Infinitos, lançado em 2005 nos Estados Unidos, que conta com vários cenários ucrônicos. Esse macro cenário todo, esse livro todo, é um grande tratado anticomunista. A Steve Jackson Games é anticomunista. E a gente sabe, né, o que anticomunista é. Por princípio, é todo fascista em potencial. Então, eu quero destacar um dos vários cenáriozinhos do Mundos Infinitos, que é o Lenin 1. Aqui o Franklin Roosevelt, ele manteve Henry A. Wallace como seu vice-presidente quando foi reeleito em 1944. Consequentemente, o Wallace tornou-se presidente em 12 de abril de 1945, após a morte de Roosevelt. Sua postura passiva e de seus sucessores contra a União Soviética resultou na expansão constante do comunismo em todo o mundo. No, abre aspas, ano atual, fecha aspas, de 1889, no qual o cenário está inserido, os isolados e indispostos Estados Unidos são essencialmente o único país capitalista remanescente. É nesse contexto que a gente tem um dos melhores cenários do mundo para jogo de papel, que é o Lenin 1. Ok, muito bem. Dona Samita, Eu! seu personagem famoso faz favor? Meu personagem famoso é uma coisa interessante. Ele não tem provas da existência dele, mas ele é amplamente conhecido, que é o Rei Arthur de Pendragon, o famoso Rei Arthur das lendas arturianas. E, como eu falei, não tem provas da existência dele, mas ele é colocado como Rei da Bretanha, defensor da Grã-Bretanha, e que lutou contra os saxões durante o século V. A sua famosa espada é a Excalibur, que é amplamente também conhecida como a Espada da Pedra, que já teve várias adaptações da história do antes até o momento que se torna rei e depois. Ou como eu falei em Fate, que mostra o declínio da Artúria, né, do rei Arthur, até o momento que ela para no trono dos heróis. Aí eu vou falar mais especificamente, seria da Artúria, rei Arthur. Outra coisa pelo qual o Arthur também é famoso é a famosa Távola Redonda, né? Que segundo reza a lenda, a mesa de reunião da corte do rei Arthur era redonda, porque não haveria um canto da mesa para o chefe. Todo mundo ali é igual, equidistante, blá blá blá. É lorota, eu vou deixar claro, essa história da Távola Redonda nunca existiu, tá? É tudo invenção. Igual o rei Arthur. Exato. Aí é que tá, Chico. Tudo bem que a figura mitológica do rei Arthur, rei da Bretanha, de grande defensor dos saxões e blá blá blá, ok, tem um tom de mitologia, tal qual tem mitologia num certo JC, num cidadão dito Cristo. Então, a figura do Arthur é praticamente a mesma
coisa. Só É um que- caô de Marco Polo na Rota da Seda. Pô, você vem da onde? Também. Você sabe? Só que existem relatos de reis bretões que realmente lutaram contra os saxões defendendo a Grã-Bretanha. Existem esses relatos. Se Cara, era eu o rei diria- Arthur, é outra história. Eu diria que o Rei Arthur ele é tipo o Sherlock Holmes, sabe? Existe pessoas assim, mas ninguém sabe de onde veio pra onde vai. Se é aquilo realmente e tal. Uma outra participação do rei Arthur que eu particularmente acho engraçadíssima, porque é um dos mais subestimados filmes da Disney, que é A Espada Cadê Era a a Lei. lei? Mas cadê o rei Arthur na Espada Era a Lei? Era um molequinho que tirou a espada da... Cara, é literalmente o filme inteiro é até o momento que ele tira a espada da pedra, porque o Merlin aparece, guia ele e tudo. Cara, É E eu prequel. preciso falar, porque é uma das cenas que eu mais me mijei de dar risada nos filmes da Disney. É o duelo entre o Merlin e a Madame Mim. Nossa, Sim. como eu amo essa cena do duelo entre o Merlin e a Madame Mim, que por acaso a Madame Mim apareceu, foi nesse filme. Sim, a primeira aparição da a Madame entrada dela é Mim, aí. grande amiga da maga patológica, o Cacete a 4, foi justamente no filme A Espada Era a Lei. Mas, Sara, você sabe de algum outro filme famoso, o que não dizer de comédia, em que o rei Arthur apareça? Claro, que na verdade é uma série de filmes, mas que Arthur aparece somente um. Monty Python em busca do cálice sagrado. Por favor, separe Cara. seus cocos, tá? Seus Cara, cocos para vossos poder fazer cocos. os cavalos. Você é fraco, eu não estou sentindo do pá. Ainda não estou sentindo. O rei Arthur no Monty Python é uma das coisas mais engraçadas da história da humanidade. Porque, primeiro, quem é que interpretou o Arthur no Cálice Sagrado? Foi o Graham Chapman, que é um dos mais engraçados dos participantes do Monty Python. Cara. Não é mas é dois. E a cena dele parando na frente da ponte com o guardião da ponte. Qual é o seu nome? Arthur, rei dos bretões. Qual é a sua missão? Entrar o cálice sagrado. Qual é a velocidade do voo de mandorinha? Mas você Ai. está falando de mandorinha africana ou de mandorinha europeia? Não sei. Ai, cara, é maravilhoso, cara. O Monty Python Cálice Sagrado é um filme de esquetes, como quase todos os filmes do Monty Python. Todos os filmes do Monty Python não tem uma história linear, é um monte de esquetes uma atrás da outra, seguindo o mesmo tema. Foi assim no Cálice Sagrado, é assim na Vida de Praia, é isso, tá? Inclusive, em breve, Paranerdia sobre... acho que na época a gente tinha escolhido Vida de Praia. A gente vai fazer Vida de Praia. E que mais, Sara? Você conhece mais alguma participação arturiana na história da humanidade? Conheço, mas eu não, como é que fala? Não sou tão, como é que é a palavra? Não sou tão versada na Natsuno Taizai, The Seven Deadly Sins. Os 7 pecados capitais, com Exato, certeza. Eu sei que ele aparece, mas não foi o mangá. Ele aparece na segunda temporada, que os protagonistas é o Meliodas, né, que todo mundo sabe, né, com o protagonista mais safado, mais tarado da história dos animes. Inclusive, muita gente não gosta de Nanatsu no Taizai por causa do Meliodas. Mas eu gosto do Nanatsu no Taizai não é por causa do Meliodas, não. Eu gosto por causa de Escanor! Não, esse Escanor é muito bom. Mas assim, eu, Sara, não... Nanatsu no Taizai não me pegou. E não vou dizer nem que foi pelo jeito do Meliodas. Sei lá, não me pegou. Eu tô querendo muito agora ler, na verdade, os Cavaleiros do Apocalipse. É Cavaleiros do Apocalipse, gente? É a continuação, né? Eu tô querendo pegar ele pra ler, porque estão elogiando muito e dizendo, inclusive, que é melhor que Nanatsu. Quero pegar pra ler. Eu cansei. Eu vi, eu acho que na terceira temporada eu cansei. Eu larguei e falei, tá a mesma merda. Pô.
Tá. Eu confesso que nos últimos anos eu tô pegando assim anime pra ver só quando é aqui pro Paranerdia, ou assim, muito cedo meu interesse, algo assim que tá saindo temporada, tipo Bleach ou The Prince of Tennis, que vai sair agora a temporada de definição de quem vai para as finais mundiais, mas assim, tem que ser algo que eu goste muito pra ver. Anime, Sara, eu tô preferindo muito ler mangá hoje em dia. Eu Muito fecho mangá. muito com você quanto às indicações do Paranerdia. Eu quase tenho vontade de ver Hazbin Hotel. Hazbin Hotel. Tá legal. Hazbin Hotel. Quase tenho vontade de assistir. Aí eu lembro que essa merda é musical. Aí eu falo, não, musical não. Olha, aí agora eu concordo, mas não concordo com você, que agora você falou com a pessoa que ama música. Não, meu musical que eu gosto, assim, tem muita limitação. Ah, tá, entendi. O odiador de musicais. Uma coisa de Rei Arthur que eu tenho certeza que, se você já não leu, pelo menos você conhece alguma coisa sobre, são as crônicas arturianas de Bernard Cornwell. Nunca li. Eu conheço, sabe o quê? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não tenho saco para séries intermináveis de autores malucos. Tanto é que eu não lia Crônicas de Fogo e Gelo. Mas escuta, Crônicas de Fogo e Gelo é a definição de uma crônica interminável. Porque até hoje... Cara, você vai ver... Mas eu fecho, ó. Você vai ver... Não, pera, você vai ver o ponto que o One Piece vai acabar e as Crônicas de Gelo e Fogo ainda vai estar aí. Mas ó, eu fecho com o ator, eu fecho com o autor, o Seu Martim. Eu fecho com o Seu Martim no caso do Crônicas de Gelo e Fogo. Meu irmão, o cara foi saturado. Pô, o cara começou essa porra em 95, aqui no Brasil foi publicado em 95 o primeiro exemplar, né? Cara, o cara tá desde a década de 90 escrevendo essa porra. Aí no meio do processo que ele tá criando, que ele tá engajando e tal, e ele não faz só isso, gente. O cara tá fazendo... O cara é autor também do mosaico literário, que é o traduzido aqui como Cartas Selvagens, que é a galera jogando jogo de papel com temática super-heróica. Os caras criaram uma ucronia própria, o cenário de Cartas Selvagens, onde, porra, por exemplo, Fidel Castro passou na peneira do New York Yankees e é jogador de beisebol, não é revolucionário cubano. Então, aqui no Brasil, a Devir publicou conjuntamente no módulo GURP Supers, tanto as regras do GURP Supers quanto o cenário junto, né? Então teve 2 livros num só aqui para o público brasileiro. Então a gente teve acesso ao Cartas Selvagens antes mesmo da Globo publicar o Gibi, a primeiro seriado de gibi do Cartas Selvagens. Então, cara, ele coordena os vários contos de vários colegas de mesa dele para fazer a publicação dos livros de Carta Selvagem. Né? Ele é o organizador do mosaico literário. O cara escreve roteiro para Hollywood, o cara escreve novela para TV. Porra, o cara, sabe, o cara tá sobre... Aí pega a porra da HBO... cagando no trabalho dele, o cara fica de saco cheio, uma porrada de gente que, porra, nada a ver, fica querendo comprar a porra dos livros do cara. E aí, cadê o final? Porra, meu irmão, lê a porra do livro que tem na estante aí, curte essa porra aí, tô fazendo outras coisas, me deixa, caralho. Eu tô fechado com o Seu Martim mesmo. Quando ele acabar, eu até compro o livro dele. E para encerrar esta conversa, que foi muito divertida, está sendo muito divertida Deixa eu só pontuar uma coisa. Posso só pontuar um livro sobre Arthur que eu gosto, teve várias adaptações cinematográficas, que no original chama-se Um Yankee Connecticutês na Corte do Rei Arthur. O Yankee de Connecticut na Corte do Rei Arthur. Isso. Do Samuel Clymes, né? Eu gosto muito da versão do Martin Lawrence, apesar de não gostar do Martin Lawrence. Do filme com Martin Lawrence, tá certo. Sim. É muito bom, muito divertido. Aliás, esse é outro ponto, né? O Samuel Clymes, que é o... Como é que é a alcunha dele de escritor? É Mark Twain. Sim, o Samuel Mark Twain não é o nome dele. Deixa eu ver o nome certo aqui. Seu Samuel Longhorn Clemens. Samuel Clemens. Não, eu falei, eu não lembrava do Mark Twain. Eu não estava lembrando do Mark Twain. O Samuel Clemens, eu sempre chamei o Mark Twain de Samuel Clemens, porque não é esse, cara. Seu Samuel, tem que lembrar os navios no Mississippi, o sonzinho, Mark Twain. Mark Twain era. Você lembra disso do Jornada, não lembra, dona? Você lembra disso do Jornada, né?
Tu lembra dele com a dona Gaina, né? Tu lembra, né, senhora? Não sei. Mas tu vai me enganar lá longe, para de show, palhaça. Pro meu personagem histórico, eu tinha que vir com o mais nerd de todos, cara. Não dá pra falar de nerd sem falar da figura do maior físico teórico alemão de todos os tempos, o senhor Albert Einstein. E para quem não está vendo, porque afinal de contas isso aqui é um podcast, sim, eu estou dando a língua para vocês. Nascido em Ulm, no reino de Württemberg, Império Alemão, atualmente Baden-Württemberg, na Alemanha. E sim, meu sotaque está maravilhoso, obrigado. Eu dou isso a créditos ao Nerd Drácula. Em 14 de março de 1879, ele foi físico teórico que desenvolveu a teoria da relatividade geral, dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, o famoso E é igual a mc ao quadrado, que foi chamada de a equação mais famosa do mundo, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à física teórica, especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica, entre outras coisas. Sim, ele participou do Projeto Manhattan, ele foi parte lá nas... Vocês viram isso no Oppenheimer, não viram? Pronto, não fode. Não, eu vi Barbie. Aquilo que apareceu no Oppenheimer é verdade, tá? Hã? A gente viu Barbie. Aqui é time Barbie. É time Barbie? Eu vi os dois, porra. Ai, te lascar. Não vi no cinema, mas eu vi. Inclusive, a participação do Einstein em Oppenheimer é notória, né? Todo mundo já viu ela, todo mundo adora ela. Banana, vambora. Onde que o Einstein apareceu e que fez um quentinho no seu coração trekker? Bom, eu sei que você tá puxando isso pelo lado de Star Trek, mas eu vou ser sacana agora. Eu vou citar um filme chamado Einstein in Eddington. Tá? Um filme para TV, mas dá para achar em outras áreas, tá? De 2008. E o Einstein é interpretado pelo Andy Serkis, veja só. Agora você não sabe quem é o Eddington, que é outro cientista também famoso. É um sujeito alto, magrinho, britânico, na verdade escocês, sabe? Chamado David Tennant. É o David Tenente? É o David Tenente? Tá bom. Tenente, nunca citado por esta mulher. Nunca. Imagina. Não é o Davi Tenente, ele é o Davi Locatário. Bom, ok. Aí, vamos lá. Não quis dizer, mas digo eu. Albert Einstein protagoniza, ou co-protagoniza, porque tem 4 famosos dessa, né? Uma das cenas mais engraçadas de jogo de pôquer já vista na humanidade, que é Tata, nosso querido androide, jogando pôquer numa holodeck com Einstein, Isaac Newton e o Hawkins, sendo que o Hawkins era o próprio. Ele ainda estava vivo na época e fez a participação que é uma das mais conhecidas participações do Steve Hawkins. E o Einstein estava fantástico, porque ele era todo na base da teoria, enquanto... Cara, qual era o outro que eu acabei de falar? Newton. O Hawkins, o Einstein e o Newton. E o Newton também estava batendo com Einstein em teoria quântica, cara. É maravilhoso essa cena. E o Tata se maravilhando com os 3 famosos ali jogando pôquer com ele, cara. É muito boa essa cena. Agora, dona Sareta, não sei se a senhora está a par disso. A senhora gosta de um pedaço? Gosto de um pedaço, pô. Gosta de um pedaço? E a senhora sabe que o Einstein participa de um pedaço, né? Pera, agora... É o Vegapunk. Ah, caraca! Ok, eu não sabia. Tu olhar pro Vegapunk e não ver o Einstein é maluquice, tá? Pô, bicho, aí agora você me apontou de um jeito que eu teria que reler na moral. Tu já viu pelo menos algumas cenas de Egghead
internet, pelo menos. Ah, não, Egghead eu ainda não li, não. Por isso que eu tô bugada. Não, o Egghead tu não leu, mas tu nunca viu o Dr. Vegapunk no One Piece? Ah, pera. Juro que eu não me recordo. Bom, vamos lá, deixa eu One Piece é realmente uma obra que, assim, eu acompanho, eu deixo acumular pelo menos o equivalente a 2, 3 volumes pra ler numa tacada só. Porque já fazendo assim já me dá falha na memória com algumas coisas. O que acontece? O One Piece tem um cientista foda pra caralho, que é o inventor de todas as tecnologias. É o cara que criou o Dendenbushi, é o cara que criou as frutas artificiais, é o cara que criou a técnica de botar fruta em objeto inanimado. É o Dr. Vegapunk. No começo do anime, o Dr. Vegapunk sempre ficava no escuro, numa sombra, ninguém via. O safado do Oda, tá? Eu amo o Oda Sensei, tá? Mas ele é um safado. O safado do Oda resolveu botar na cara do Vegapunk a porra do Albert Einstein, linguarudo, porque o cara tá sempre com a língua de fora, é permanente, é 2 palmos de língua para fora sempre, e um cabeção enorme. Eu tô vendo aqui agora. Ele comeu a fruta do cérebro, por isso que ele tem esse cabeção, entendeu? Aí só me confirmando, ele aparece agora na fase Vegapunk, na fase Egghead? Ele é a ilha do Egghead, que é a ilha da ciência, dele. Então, é porque eu ainda não peguei pra ler Egghead. Pelo menos o que já tem de atualizado dele, não peguei pra ler. Mas tu já deu uma bugada aí pra ver a cara dele? Já deu uma bugada pra ver a cara dele, concordo. Parece o Albert Einstein. O outro meu falou, eu acho, sim, daí foda-se. Vocês já me viram fazer homenagem pra tudo quanto é gente? Eu não posso homenagear o Einstein também. Ora, bola. Na cara dura e foda-se. Tu já viu o Oda fazer alguma coisa sem ser na cara dura, sabe? Não. Não, então pronto. Cara, assim, falando de mangá, por exemplo, eu amo The Prince of Tennis. O autor, que é o Konami, ele desenha na cara dura todas as marcas de raquete, tênis, raqueteira que os personagens usam. Literalmente, eu já peguei pra comparar a arte que ele coloca com a peça real, ele faz idêntica. Foda-se, ele é literalmente isso. Tudo bem. Bom, eu acho que com isso a gente já botou bastante papo na conversa. Não posso falar da teoria do amor? Sim, você quer falar do filme A Teoria do Amor? Gostaria incomensuravelmente. Cara, Teoria do Amor é um filme em que você pega o protagonista é um mecânico que se apaixona por uma estudante de doutorado. Quem faz esse mecânico é o Tim Robbins. E ele se apaixona pela Catherine Boyd, que é vivida pela Meg Ryan. A peculiaridade até aí, tudo bem, é uma comédia romântica normal. Só que o problema é que o tio da Catherine Boyd é o tio Albert Einstein. E, no filme, né, o Albert, além de gênio da ciência, o mestre da arte, casamento do amor, ele tenta juntar a sobrinha com a ajuda dos seus amigos Kurt Gödel e o Boris Podolsky, que são interpretados respectivamente pelo Lou Jacob e o Gene Stack, junto com o melhor Einstein de todos os tempos, que é Walter Matthau. O Walter Matthau de Albert Einstein, cara, é maravilhoso. Então, nessa tentativa de juntar os dois, ele faz várias paradas mirabolantes, assim, até furar pneu com dispositivo no carro, pra furar o pneu e a menina precisar ir no mecânico, entendeu? E tem uma frase desse filme que, é do caralho, que o Albert Einstein chega pros amigos e fala assim: Deus não joga dados com destino, eu jogo, e aperta o botão e o pneu explode. Bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. Esse filme é muito bom, esse filme. Esse filme é excelente, maravilhoso. Então tá, bora terminar por aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês pela participação. Essa história deve gerar... Dá pra botar pelo menos mais uns 2 ou 3 episódios de personagens famosos, que tem muito personagem histórico que aparece na cultura pop que a gente não mencionou ainda. E, Francisco...
Agradecido, dê boa noite pra galera e faz jabá pro nosso cast, por favor. Obrigado pela sua audiência, pela sua escuta, né? Em mais uma participação no Paranerdia, né? Se você ficou com vontade de escutar mais asneiras, como as que eu falei aqui hoje, né? Acesse ociolevaovicio.blogspot.com e você vai ouvir, ver e assistir todas as besteiras que eu jogo na internet. Beijo no Kang e até a próxima. Serafina, muito obrigado. Dá tchau pra galera e faz jabás pros seus bonequinhos. Muito obrigada, gente, por mais um cast que estamos aqui para falar. Quero estar no próximo, que eu já tenho, inclusive, a minha figura histórica que eu quero tratar. Para quem tiver interesse em compra ou até mesmo para venda, eu também ajudo a vender itens. Só me procurar pelo Facebook, Sara Camargo, ou no Twitter, Sir Magnus Acro. Também me acha por lá. Também estou no Mangá HQ, falando de mangás HQ, junto com o Nerdmaster e o HQ Man. E é isso, gente. Beijo. Mas você esqueceu de falar que ela que é host. Eu sou host, Dona Ana, minha lindona, que pouco falou, mas muito colaborou. Por favor, dê tchau pra galera, que jabá, infelizmente, você não tem. Não tenho jabá de nada, não. Só agradecer, como o Chico bem falou, a audiência de quem acompanhou aqui, a audiência de quem vai escutar o podcast depois. Desejar vida longa e próspera para todos, roubando a saída do Nerdmaster. E foi bom estar aqui com vocês também. Foi divertido. Então é isso aí. Ficamos então com essa aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!